Vou abrir o slide, tá bom? Antes da gente começar com a aula de hoje, queria dar uma retomada rápida, tá? Tem um material que eu postei hoje, infelizmente. Eu gravei desde a semana passada, mas eu gravei numa plataforma que ele ficou muito pesado. Eu fui colocar no Eva, o Eva não suportava. E eu não consegui converter ele para alguma coisa mais leve para poder caber no Eva. Aí eu coloquei lá no grupo do grupo nosso de Facebook, tá? Então, a aula passada, eu queria que vocês assistissem o conteúdo que está já no grupo do Facebook. E essa daqui já é a aula dessa semana, então eu peço desculpas, porque acabou, né, encavalando, vamos dizer assim, dois conteúdos. Mas, assim, o conteúdo de lá é um conteúdo importante, mas, assim, nada que impedisse a gente de avançar, tá? Dá para dar isso daqui, depois vocês voltam e assistem aquele lá, tá bem? Então, a aula passada, que é essa que vocês podem ver que eu subi hoje, ela falou sobre relações públicas comunitárias na diferença do conceito de RP com a comunidade. Então, é RP comunitárias versus RP com a comunidade, tá? A aula de hoje, tá? Vamos lá, que a gente vai começar. A gente vai trabalhar a compreensão do conceito de público e de privado. A gente está falando de relações públicas comunitárias e a gente teve que passar, né, por uma introdução que foi o trabalhinho que vocês fizeram, dos conceitos de comunidade, sociedade, democracia. Vocês fizeram essa pesquisa, tá bem? E toda a leitura do comunitário tem que partir dessa compreensão de público e de privado, que, aliás, é uma compreensão sociológica, tá? É uma compreensão para a vida, tá? Uma vez eu escutei de uma pessoa falando assim, mas o que faz a diferença, né? Eu ter faculdade ou não? Gente, faz tanta diferença você ter uma formação, você ter conhecimento, né? Faz diferença na sua relação com as pessoas, faz diferença na sua relação com a sua vida profissional, faz diferença na sua relação com o Estado, com o governo, com os vizinhos, com a rua, né, com o espaço que você mora, tá? Porque, assim, quanto mais a gente tem entendimento das coisas, mais a gente sabe onde é o nosso lugar, tá? E o profissional de RP, ele precisa, principalmente o profissional de RP comunitários, ele precisa ter essa compreensão de qual é esse lugar que transita as ações de RP comunitárias, tá bem? Será que eu consigo minimizar isso? Acho que consigo. Então, a compreensão de público e de privado, ela é fundamental para a gente avançar na complexidade que é o ser e o fazer de RP comunitários. Então, eu trago essa definição aqui, ó. A conceituação do que seja público remonta à civilização grega. Então, o conceito de público nasce lá na Grécia. Na polis grega, o espaço público é a esfera de ação do cidadão. É o espaço onde se compete por reconhecimento, precedência e aclamação de ideias. Então, lá na praça grega, no espaço coletivo, né, se a gente for retomar aqueles filmes antigos, existia um local que era o local da discussão pública, dos interesses do cidadão, daquilo que era importante para todo mundo, aquilo que compete à vida das pessoas, tá? Isso era chamado de polis, né? E era a reflexão sobre o que era público. Por oposição, ou seja, já ao contrário, o espaço privado é onde se dão as relações entre os que não são cidadãos, os comerciantes, as mulheres, os escravos. Então, assim, aquilo que é privado é aquilo que não está relacionado aos interesses da coletividade, mas aquilo que é o interesse individual, particular, tá? Que está
aqui na Grécia, né, tinha a ver com quem fazia comércio. Deixa eu admitir aqui a Rebeca. Tinha a ver com quem fazia comércio, a vida das mulheres e dos escravos, porque elas não tinham a liberdade, elas e eles não tinham liberdade como os homens. Então, era uma coisa particular, que não se discutia dos interesses de todo mundo. Chega-se então aos nossos dias, onde o conceito de privado nos remete às questões do mercado e da privacidade do indivíduo, e, por outro lado, o público passa a ser identificado como o Estado e o espaço onde ocorrem as relações políticas da sociedade. Então, esse finalzinho da definição diz o quê? Que, atualmente, o que é privado? É aquilo que é do mercado, os interesses particulares dos negócios, tá? Ou das empresas, e aquilo que está vinculado à vida de cada um, né? A decisão de cada um, isso é privado. E o público é aquilo que compete ao Estado, tá? Onde ocorrem as relações políticas da sociedade. Que são relações políticas? São relações de interesse. E aí, isso está relacionado à vida de todos nós, tá? Então, RP comunitárias precisa entender o que é público e o que é privado. E isso faz muita parte da discussão da política atual do que nós estamos vivendo, gente, né? O que cabe ao poder público, o que cabe ao Estado, né? O que essa questão hoje muito discutida, né, de como as pessoas vão viver, né? É o Estado, o público, apoiando a vida privada das pessoas quando dá essa ajuda, por exemplo, esse benefício financeiro que está vindo para as pessoas, tá? Então, esse governo que responde por aquilo que é interesse de todo mundo, atendendo alguma coisa que é privada, que nesse momento está mais sensível, não tem liberdade. Aquilo que é privado hoje está ainda mais limitado, porque não pode agir por um interesse coletivo. O que prevalece hoje na nossa sociedade, no momento que nós estamos vivendo, é o interesse público, não é o interesse privado. É o interesse da coletividade. É uma reflexão muito, muito interessante, tá? Então, vamos para frente. Opa, era para rodar o slide, vamos lá. Aqui. Aqui é uma leitura só para a gente colocar, né, o que na história esses conceitos foram construídos. Na Grécia, onde nasce esse conceito de público e de privado, é o que eu já falei para vocês, tá? Privado era o que era aquilo que tinha reflexão da vida política, que estava relacionado aos debates, e o público, né? E o privado, aquilo que é família, o que é próprio do homem, o que é dele, né? Particular. Na Idade Média, há uma indefinição, isso meio que regride, tá? Não existe uma separação nítida entre o que é público e o que é privado. Por ser um poder totalitário, né, esse poder extrapola, intervindo na vida privada das pessoas, tá bem? Então, a Idade Média, ela perde, né, a Idade das Trevas, né, ela perde essa clareza. Então, essa separação do que é aquilo que é próprio de todo mundo e aquilo que é particular, tá bom? E na modernidade, com o avanço da sociedade, com o desenvolvimento tecnológico, social, industrial, né, há uma separação, né, do Estado, que seriam os nobres, né, que ascendem ao poder e têm o comando dos interesses das pessoas, e o privado fica vinculado aos interesses da família, do trabalho e dos negócios, que é a parte vinculada à burguesia, tá? Então, a modernidade meio que dá esse status do Estado, né? O Estado
ascende ou, né, nasce com esse poder de conduzir as questões públicas, tá bem? Já a burguesia, que luta, né, pelos interesses financeiros, para esse domínio do comércio, né, do desenvolvimento econômico e a mercantilização, se coloca como o espaço privado, tá? Aqui tem um autor que ele reflete muito sobre essa questão do público e do privado, que é o Habermas. Vocês podem ter escutado o Habermas em aulas de sociologia, de filosofia e também de teoria da comunicação. Teoria da comunicação, pode ter aparecido esse pensador, tá? Ele fala muito sobre a questão do espaço público e do privado, tá bom? E ele fala desse mediador entre o que é privado e o que é público, que é a sociedade civil, tá? Que vai ser o nosso próximo assunto. Então, a gente vai, entendendo o conceito de público e de privado, a gente vai entender que entre o público e o privado tem um grupo, né? Uma dinâmica que somos nós, tá? Que somos mediadores desses interesses, tá bom? E o Estado escuta a sociedade civil e o privado, as empresas, escutam a sociedade civil, porque ela é que dá conta de equilibrar nem tanto o poder do Estado, nem tanto o poder da iniciativa privada, tá bom? Vamos para o próximo. A esfera pública e a esfera privada, então. Na esfera pública, o texto aí, a gente dá como exemplo o Estado. Então, na leitura do público, a gente vê os 3 poderes e todos organismos não estatais que têm interesses públicos, tá? Entidades que busquem resultados para a coletividade. E na esfera privada está a família, que é uma dinâmica privada, particular, tanto é que a gente não pode andar, né, pela lei, não pode se entrar na casa das pessoas, né, porque ali é o espaço privado, tá? Você tem toda a autonomia de conduzir a sua família, seus interesses da forma como você bem entender, tá? E toda a produção privada, que é o mercado, que é considerado esse espaço contrário ao espaço público, tá? Na definição, a esfera pública denota elevada função política, então é função de negociação, de interesses, de considerar, né, aquilo que é de importância para a sociedade, na medida em que delibera sobre os interesses coletivos para a construção do mundo. Não pode ser subjetiva ou pessoal, então o Estado não pode ser alguma coisa, né, alguma coisa que não tenha clareza, ou pessoal, ou o meu interesse prevalece, tem que ser o interesse da coletividade, tá? Mas pautada em interesses reais e universais. Deve ser espaço de discussão destinado a todos os cidadãos. Então, assim, os governadores, o presidente, os representantes, né, da esfera pública são essas pessoas que têm que pensar nos interesses reais e universais, tá? E quando, aí um debate paralelo aqui, e quando a gente tem essa sociedade polarizada como a gente tem atualmente, grupos, né, brigando, né, um grupo pensa radicalmente de um jeito, outro grupo pensa radicalmente do outro, fica difícil entender quais são os interesses reais e universais de fato, né? E essas autoridades públicas correm o risco de errar, de não encontrar qual que é o interesse público de verdade, né? Então, essa leitura do que é de interesse mesmo da coletividade, no mundo que a gente está hoje, né, com essa rixa, vamos dizer assim, isso causa um grande problema de gestão, a gente está vendo, né?
porque você pode ir para um lado ou para o outro, e não é assim que se governa, né? Já a esfera privada, não, ela não precisa olhar para os interesses universais. Os interesses são aqueles que dizem respeito ao resultado que ela pretende atingir. Então, a esfera privada é o espaço no qual se entende-se que as atividades econômicas são necessárias à reprodução da vida, as ações são particularizadas de indivíduos orientados para o trabalho, a economia e o suprimento de suas necessidades. Tá? Então, assim, ele tem autonomia, né? Quando a gente fala, mas aquela é iniciativa privada, né? Por que uma empresa pública é diferente de uma empresa privada? A empresa privada ela tem autonomia nas decisões, né? Ela tem mais liberdade de decidir. Já uma empresa pública é regida pelas regras que cabem ao sistema público. E aí ela, né, considera todas as questões coletivas, né? O que não necessariamente acontece na iniciativa privada, tá? Uma leitura, né, desse paralelo que é tão importante para a gente. Aqui, gente, nós vamos fazer uma análise, assim como foi a aula passada, depois vocês vão ver, é um paralelo, tá? Do tipo de gestão, o que acontece na gestão pública e o que acontece numa gestão privada, tá? Primeiro, vamos lá, na análise. Quem pratica é o governo, no legislativo, executivo e judiciário. Quem pratica administração privada? O empresário, né? O dono do negócio, né? Mas não perdendo a lei como reguladora. Então, assim, a iniciativa privada, ela, por mais que seja privada, ela ainda tem interferências públicas, porque viraria sem lei, né? Viraria um contexto sem lei, se no mercado não tivessem regras, e essas regras são trazidas pelo Estado. Então, olha o valor de você ter um Estado democrático, né, forte, que tenha clareza né, dos desafios, porque ele, além de nortear as questões da coletividade, que é o papel dele, ele também interfere no mercado, né? Ele que regula os interesses do mercado, embora de uma maneira um pouco menor, tá? O que é? A gente já falou, tá? Então, é a atividade do Estado por meio de atos, atos concretos que vão executar os interesses públicos, tá? Os interesses da comunidade. Já a administração privada é aquela que vai interpretar os objetivos da empresa e vai traduzir em esquemas, políticas para alcançar esses objetivos empresariais, né, do negócio. A finalidade da administração pública: estabelecer a ordem, o desenvolvimento, a prosperidade, né, da nação, das pessoas, regularizando, conduzindo legalmente essa dinâmica de uma sociedade que olhe para todo mundo. Já a finalidade da administração privada é desenvolver a si própria a partir de recursos disponíveis, tá? Oferecendo produtos ou serviços para a sociedade, mas objetivando o resultado, que é o lucro. Sobre a estrutura, né? Como é que se dá a realização, né? Onde está sustentada a realização dessas duas formas de administração. Na administração pública, ela tem essa separação entre a administração federal, estadual e municipal e todas as suas subdivisões de ministérios, de secretarias, de órgãos próprios de cada uma delas, tá? Que isso vai variar também, tá? De país para país, de estado para estado, de município para município, tá? Isso também tem uma certa liberdade, vamos dizer assim, de construção da forma como é a estrutura da empresa pública ou dos negócios públicos. A administração privada, ela vai ter sempre esse conceito, né, daquela hierarquia de que tem o presidente, o diretor ou os gestores maiores, depois os gerentes e depois toda a equipe operacional e os executores de tarefa. É a forma como a gente vê a estrutura de funcionamento da administração privada. Em que contexto, né, em que situação que opera a administração pública? No
contexto, deixa eu voltar. No contexto político partidário, militar, tá? Então, assim, quem está aqui, principalmente nos órgãos, na relação política dos órgãos públicos, envolvendo os partidos, mas também as relações militares. Então, os negócios ou as organizações militares, tá? E por vezes até em contextos religiosos, que em algumas administrações tem essa figura religiosa, tá? Porque pela história do país, né? Ou a gente está pensando só no modelo brasileiro? Não, né? A gente tem outros tipos de gestão pública, principalmente países asiáticos, do Oriente, que você vê a influência religiosa total no contexto de operação da administração pública, interferindo atos e normas dessa administração, tá? Então, isso também influencia. Na administração privada, o contexto não é um contexto previsível, porque ele é muito complexo. Será que vai dar para ir para frente? Espera só um pouquinho, gente. Estamos continuando? Tá funcionando, beleza? Sim. Alguém pode pôr no chat aí? O slide saiu só, mas a gente ainda tá aqui. Ah, tá, mas eu tirei. Tá. Então bom, tá. Vou voltar, porque acho que acabou os 40 minutos, mas acho que a gente ganhou um plus aí, tá bom? Então Tá. vamos lá. Mas qualquer coisa ele desliga, prof. Daí se entendi. desligar é porque acabou. Então ganhamos. Tá. Sim. Tá? Então, assim, no contexto da administração privada, essa complexidade, porque é um mercado, né? Então, gente, a gente está vendo dólar que sobe, né? As moedas, bolsa de valores, empresário que deixa de investir aqui para investir ali, quais são os riscos, aqueles nomes que a gente, infelizmente, não conhece muito, mas essa dinâmica cheia de mudanças e ligadas às inúmeras variáveis, que são desde internas da gestão do negócio a variáveis externas, que são variáveis econômicas, variáveis políticas, variáveis ambientais, né? Tudo isso vai influenciando na forma como a administração privada vai sendo conduzida, tá? A próxima, deu. Lá. Finalizando aqui essa comparação, na administração pública, como os atos administrativos se dão por meio de regulamentos, decretos, regimentos, instruções, portarias, admissões, aprovações, medidas. Então, é toda uma nomenclatura, todo um vocabulário muito próprio. Gente, eu estou passando por isso lá no meu ambiente novo de trabalho, né? Eu trabalho hoje na Pró-Reitoria de Extensão. Então, assim, a gente usa muito documento, tem muito aspecto, assim, jurídico mesmo, sabe? Porque, por ser a universidade, ela é uma universidade da prefeitura, né? Vinculada à gestão municipal. E, então, tudo é por meio de documento, de decreto, e a gente tem que saber qual que é o número da 001/2020, né? Qual que é o número da portaria que está saindo, porque tudo pautado nesse tipo de regulamentação, tá? A administração privada é mais leve, né? Ela sofre influência da Constituição, das regras de mercado, mas ela não tem tantas exigências, tanta regulamentação quanto a administração pública, tá? Considera as leis vigentes, tem que estar dentro das leis, mas mais flexível do que a administração pública, tá?
Sobre os produtos e serviços, o que a administração pública, né, em que ela resulta? Na oferta de segurança, de saúde, de educação, de qualidade de vida, tá? Porque a sua função é a coletividade. É uma função social a favor da comunidade, como está escrito ali. Na administração privada, o que se retorna, né, com produto e serviço? Produtos, né, uma caneta, um sapato, um carro, uma geladeira, né, ou serviços, né, é um serviço de educação, é um serviço médico, é um serviço de consultoria, né? Nós, na área de comunicação, nós oferecemos serviços. Se você for montar um negócio na nossa área, você vai prestar serviços, tá? E que patrimônio tem, né? Quais são os bens que essa administração dispõe? Aqui a gente chega, né, além de todo o aparato, na administração pública, de todo o aparato dos seus recursos físicos, né, tecnológicos, então, assim, são prédios, são softwares, são computadores, são equipamentos, sim, mas também os bens que ela tem que dar conta são desde os mares, das ruas, das estradas, das praças, dos móveis, dos imóveis. Então, assim, uma infinidade de bens e recursos que ali fala que é um patrimônio quase que indeterminado, tá? Até o espaço aéreo é um bem que a administração pública tem que gerenciar, né? Então, é desafiador mesmo administrar a, a, a gestão pública. A gestão privada é todo o patrimônio adquirido pela empresa, tá? Desde equipamentos, edificações, prédios, terras, né? Até as ações e todos os recursos físicos e financeiros que ela dispõe. Bom, o próximo. A gente já está quase finalizando, tá? Depois a gente vai assistir um videozinho. Aqui eu trago o Habermas de novo, para fazer só um paralelo. A teoria de Habermas é a teoria que tenta entender essa história do público e do privado. E ele faz uma breve sistematização aqui, né? Uma breve separação. Público é sempre o Estado, tá? E para ele, aquilo que da dinâmica da esfera pública é a participação da opinião pública, da sociedade, é ali que a gente vê o Estado funcionando de verdade, tá? É esse mundo da vida, é na concretização do Estado no nosso dia a dia, a gente vê a partir da dinâmica do debate das pessoas, do envolvimento das pessoas. A gente mede muito o Estado a partir dessa dinâmica da opinião pública. E a esfera privada é a esfera da economia, tá? É do mercado, economia e do mercado. E, concretamente, onde a gente identifica a esfera privada? Nas famílias e nas empresas, tá bom? Vamos para o próximo, para a gente quase finalizar, porque tem mais uns 2 slides. Importante, o que é importante? Para as sociedades ocidentais, então, gente, esse modelo cabe muito para a gente, para a Europa, para a América, para alguns países da Ásia. Não cabe para o mundo inteiro. Então, a sociedade, principalmente a sociedade ocidental, cabe esse modelo. O antigo Estado-nação, né, esse Estado que conduzia, né, que conduz a vida das pessoas, os interesses das pessoas, que cuidava sozinho de todas as necessidades da população e supria suas carências, não existe mais na prática. Então, aquele Estado poderoso, né, ele enfraqueceu, tá? Ele não tem mais esse poder de comando como foi em alguns anos atrás, uns 30 anos atrás, tá? Hoje,
a negociação com o privado é muito importante. Só que a gente faz uma reflexão com essa história da pandemia. O Estado-nação teve que tomar de novo seu espaço, porque a iniciativa privada enfraqueceu com essa pandemia. Ela não consegue dar conta sozinha. Tá? Fechando as portas dos comércios, das empresas, por conta, né, dessa periculosidade que expõe a vida das pessoas, o Estado tem que tomar um espaço, ele tem que crescer de novo e ele tem que tomar as decisões que cabem, tanto aquilo que é responsabilidade dele, quanto aquilo que seria responsabilidade da iniciativa privada. Olha que louco, né? Então, assim, esse texto fala que esse Estado-nação, ele diminuiu e de fato diminuiu. E quando a gente fala assim, ele é um político liberal. O político liberal é esse, né? Que vê que o Estado tem que ser pequeno em relação ao mercado. Mas numa situação tão inusitada como a que nós estamos vivendo, o mercado toma um espaço menor e o Estado tem que crescer e tem que ter robustez e força o suficiente para suprir aquilo que hoje o mercado não está dando conta de fazer, né? Então, assim, nunca imaginei dar essa aula dizendo hoje que talvez nesse momento, com essa situação, essa primeira premissa aí que a gente está discutindo, ela não está cabendo neste momento, tá? Vamos ver como vai ser depois que passar, tá? Alguns pensadores dizem que muitas coisas vão mudar, né? Vamos ver o que virá pela frente, tá? Eu acho que os países vão, né? A gente vai ter que repensar mesmo, né? Que estado que a gente quer, né? Que país que a gente quer, tá? A segunda questão aqui, a diminuição dos recursos financeiros disponíveis e a globalização dos mercados impactaram na capacidade dos estados de resolver grande parte dos problemas, principalmente nos países periféricos, que é o que a gente fala dos países mais em desenvolvimento ou dos países mais pobres, tá? Com a globalização, o mercado cresce, né? Porque os interesses de mercado, de troca, de consumo prevalecem sobre os interesses sociais. Não tem dinheiro, né? Os recursos públicos são cada vez mais escassos. Então, os estados perdem essa capacidade de resolver os problemas e eles vão precisar de apoio, né, do privado. E aí tem a ver com a nossa próxima aula, né, que é o terceiro setor, tá? Esse privado não é só o privado das empresas, é o público-privado do terceiro setor. O terceiro setor vem como uma grande possibilidade de ajuda ao Estado naquilo que ele não é capaz de fazer mais, tá? Então, muitas ONGs, muitas entidades que não são Estado, mas também que não são só empresas, elas são um pouco de cada coisa, né? Elas são públicas e privadas, elas dão suporte para a educação, dão suporte para a saúde, dão suporte para as questões que afligem os interesses da coletividade, tá? Mas isso a gente vai esclarecer no próximo encontro, tá bom? A sociedade civil, quando compreendeu a impossibilidade do Estado de dar conta de todas as suas responsabilidades, né, passou a intensificar antigas práticas de solidariedade e caridade com base em uma nova ótica e em escala crescente, né, que foi isso que eu falei. Essa sociedade que somos nós, a gente se organizou, nos transformamos em ONGs, em fundações, em instituições, institutos, e começamos a fazer uma boa parte daquilo que era a responsabilidade do Estado, porque o Estado é mais fraco, né, agora, tá? É uma corresponsabilidade da sociedade junto ao Estado, tá bem? E aí tem essa frasezinha aqui que é muito legal, tá? Que com tudo isso, com essa, né? O que é o público, o que é o privado, o que é o Estado, o que é o mercado, né? Quais são esses atores que estão atuando aí na sociedade para fazer ela funcionar? Porque, na verdade, essa é a dinâmica de funcionamento da sociedade, né? Diversos atores conduzindo a vida, né? Conduzindo
o dia a dia. Quem são esses atores? O governo em todas as suas instâncias, a iniciativa privada em todos os seus modelos, mas também nós, sociedade civil, que não somos governo, que não somos empresários, que escolhemos que estamos num outro formato e a gente se organiza. Então, assim, se lá no seu bairro tem uma sociedade de amigos de bairro, se lá no seu bairro tem uma ONG, ou tem lá da escola lá, sempre esqueço o nome, a Associação de Pais e Mestres. Quando esse grupo se organiza, se institucionaliza, cria um CPF, né, porque hoje é possível, ela toma esse tipo de ator, toma um novo espaço na sociedade, tá? E é a partir daí que a gente vai, né, ir para as nossas reflexões de comunitárias, tá bem? Assim, finalizando, indivíduos privados são organizados em entidades privadas atuando para a garantia dos interesses públicos, que é o que a sociedade civil faz hoje. Eu, como Aline, me organizo numa entidade, vou lá, me filio, me vinculo a uma entidade, tá? Que não é pública, porque não é do governo, ela é privada porque ela tem autonomia, mas ela tem como objetivo fazer alguma coisa para a coletividade. Então, isso que é o terceiro setor. Indivíduos privados, organizados em entidades privadas, atuando para a garantia dos interesses públicos. Ok? Gente, essa é a nossa reflexão de hoje, tá? Eu vou postar lá no Eva esse texto, tá? Deixa eu mostrar para vocês. Tem um texto aqui, ó. Esse texto... Não, errei. Peraí. Eu acho que eu perdi ele aqui. Mas eu vou colocar ele para vocês. Esse é um texto muito legal. Ele não é novo, mas assim, é uma pesquisa que foi feita por uma estudante de mestrado da USP, e ela vai estudar uma reflexão sobre como que é a atuação das pessoas no trânsito. E aí, o trânsito, né? Você lá dirigindo seu carro, né? Qual que é a relação entre o público e o privado? E ela vê que assim, que ali no trânsito a gente expressa com muita clareza a nossa privacidade de interesses, né? Porque prevalece muito aquilo que interessa para mim. Ah, eu paro na faixa, em cima da faixa, eu faço fila dupla, porque eu preciso, porque eu tenho que fazer isso agora, ou porque meu filho está atrasado para entrar na escola. Então, assim, o interesse privado prevalece em relação ao interesse público, que é a regra, que é a lei, que o trânsito ele é público, o trânsito não é privado, tá? Isso só falando do contexto brasileiro, tá? A gente já ouviu muitas histórias de brasileiros que vão para fora e que morrem de vergonha porque em outros países o trânsito ele é público, porque prevalece o interesse público, prevalece o interesse da lei, tá? Mas esse texto é muito legal, porque ela faz uma pesquisa e ela mapeia os erros, né? Ou o caos urbano. Por que que há um caos urbano? Porque é uma grande confusão do brasileiro em entender do trânsito o que é público e o que é privado, tá? Então, uma boa exemplificação do que a gente discutiu agora. E aqui, para finalizar, tem esse vídeo, tá bom? E vamos tentar ver. Ok. Tá tudo certo aí, beleza? Vamos lá. Vamos ver se vai rodar. A internet tem que funcionar.
Peraí. É antiga a discussão sobre o público e o privado. Na Grécia Antiga, lá no tempo de Sócrates e Aristóteles, o tema já era discutido e debatido. Os gregos tinham uma coisa muito interessante, que eles tinham a vida pública dos cidadãos, né, que se consagravam à organização da política, ao debate político, né, à constituição, à formulação das leis, etc. Né, e se reuniam ali. Professor, eu acho que assim não dá para ouvir. Da retórica. Deu? Aí, Para Aristóteles, pronto. a Obrigada. esfera pública era o domínio da vida política, que se exercia através da ação e do discurso. O espaço privado era o espaço da família, o espaço econômico era todo privado, né? A sustentação, porque essas pessoas eram sustentadas também, né? Mas ali tinha escravos, tinha estrangeiros que cuidavam desse setor. A esfera privada é a esfera da casa, da família e daquilo que é próprio ao homem. O chefe da família exercia um poder despótico sobre os subordinados, sua mulher, seus filhos e os escravos. Voltamos ao presente. Nós temos, dentro da sociedade, setores de interesse funcional. Setores que são como sindicatos, como igrejas, como outras organizações que tentam formular problemas de interesse social e, a partir desta formulação, orientar o sistema público de modo geral, né? Ou seja, que essas reivindicações elas sejam incorporadas pelas leis e se tornem orientação geral para a sociedade. Nós temos um outro ambiente que não é esse sentido esse meio funcional, ou seja, de setores que são parte do sistema como um todo, do sindicalismo, com outros setores, né? Mas um setor que nós poderíamos chamar de mais discursivo, que é a base do cidadão privado. O cidadão privado, ele tem interesses que merecem ser respeitados. Habermas chama isso de mundo da vida. Mundo da vida é um dos conceitos que Habermas criou para fundamentar sua teoria de sociedade, a teoria da ação comunicativa. O mundo da vida é o mundo da sociabilidade espontânea, como, por exemplo, as relações de amizade e as relações familiares. É o mundo onde as pessoas interagem por meio da linguagem e buscam consensos a partir de uma situação de liberdade e igualdade. É o mundo da vida. As pessoas têm interesses. Por onde passa isso? Como é que esses interesses chegam ao nível da organização pública estatal? Esse é um procedimento muito complexo. Aí entra a constituição da sociedade. Certos setores não constituídos funcionalmente, mas setores que não têm interesse no poder em si, mas eles organizam essas manifestações cotidianas, os interesses privados do mundo da vida, e as tornam públicas, às vezes usam, por exemplo, meios de comunicação, e tentam, por esse meio, influenciar o governo, influenciar o Estado, para que esses interesses também façam parte da orientação da sociedade como um todo.
Agora, trazendo isso um pouco para dentro da escola, esse nosso tema de filme, né? Essa articulação desse cotidiano, desse mundo da vida, ele precisa de participação das pessoas. Essa participação das pessoas precisa ter uma consciência das pessoas. E essa consciência precisa ser formada. E uma das instâncias de formação dessa consciência é a escola. Formar o cidadão. O cidadão que é capaz de participar da vida pública, né? Levando em consideração os seus interesses, não privados no sentido de interesse para ele só, mas no sentido de interesses por vir da vida comum das pessoas. Tenho que dar um stop aqui. Bom. Peraí. Só um minutinho, gente. Pessoal, assim a gente encerra, então, esse nosso encontro, tá? Que trabalhou a conceituação de público e de privado. Queria, né, saber de vocês se está tudo ok, né? A gente pode conversar, se tem alguma pergunta, alguma coisa que vocês têm interesse de saber, se ficou claro, tá? Ou se tem alguma coisa que precisa de alguma reflexão. O que é importante, né? A gente está trabalhando conceitos de fundamentação, tá? A teoria de RP comunitárias, para ela poder ir para a prática, ela tem que ter uma sensibilização muito grande às questões sociais, tá? E entender o que é público e o que é privado, e os setores da sociedade, como isso funciona, é fundamental, tá? Porque aí não tem dificuldade de saber posicionar, né? O que é a ação comunitária, o que é a ação social, quais são os interesses da comunidade de verdade, tá? Tá tudo bem? Alguém quer se manifestar, né? No nosso chatzinho, tem alguma coisa? Ou tá tudo ok? Tá tranquilo por enquanto, professora. Obrigada. Pra mim tá tranquilo também, deu pra entender certo. Tá, eu queria que vocês lessem o texto, tá bom? É quase que uma aula de sociologia, para a gente, né, chegar lá nas coisas de RP, como que RP faz como RP comunitários, quais são as ações de RP comunitárias, a gente vai ter esse conteúdo ainda. Mas a gente precisa ter, né, a gente vai ter mais 2 encontros. Agora a gente vai falar sobre os 3 setores da sociedade, acho que mais um encontro para entender essa base onde está sustentado a RP comunitários. Tá bom? Uhum. Qual o texto mesmo, Ô, professora? professora. Tá no slide, mas na hora que eu for postar lá na plataforma, que eu não postei ainda, eu vou ver se eu ponho separado, tá? Ah, tá. Porque eu tenho ele em arquivo. Beleza, Tá bom? obrigada. Ô, professora, eu tenho uma pergunta, mas não é relacionado ao que você falou. É relacionado, sabe aquele trabalho que você passou antes da gente entrar de quarentena? Era o seminário, né? Como vai fazer? A gente mantém? Não, Eu sei acho que, lá. eu não sei se eu fechei a Faz? data. Eu acho que tem que deixar certinho, porque pode não ter uma apresentação, ou até a gente pode ter uma conversa aqui, né? Aham. Mas tem que fazer, porque é um assunto que a gente vai ter que trabalhar, né? Não sei se está separado, os grupos estão separados? Tá, e o Abud tá no meu grupo, mas eu não quero mais. Brincadeira. Mas é porque assim, a Adriele tem mandado todas as coisas, tudo no nosso grupo. Ele Tá, também não se manifesta em nada, não participou de nenhuma aula. E a tá. Larissa, sabe, ela tinha pedido, antes de entrar isso tudo, ela tinha perguntado se podia ser do meu grupo. Aí Hum. eu ia ver se dava, sei lá, pra substituir.
Tá. Eu vou ver se eu consigo uma forma de falar com essa turma, tá? Eu preciso falar com eles, escutar o que eles têm para dizer. Tá, ô, Adriele, você não pede para esse povo me procurar? Tá? Se eles não me procurar, depois eu queria que você me passasse. Eu quero que seja voluntário, para não ser uma coisa forçada. Eu vou falar com os meninos Tá? Fala aqui, fala. no nosso grupo, mas o Abud não é. Tá. A Adriele falou que ela tá sem áudio, né? Ela tá escrevendo no chat. Ela falou que o Abud nem visualiza as mensagens. É como se ele não estivesse na nossa sala mesmo. Então, gente, infelizmente tem acontecido isso com alguns alunos. E aí mas quem tá com problema tá vindo me procurar, entendeu? Agora, quando não vem, eu tô achando que tá funcionando. Sabe? Mas mas em relação aos meninos, você quer que eu fale o quê? Porque assim, Pede para eles virem e fala, professora Aline, quer que vocês conversem com ela. Pode passar meu WhatsApp, tá? Eu não sei se eles não têm ou têm, mas eu fico aberta para poder escutar o que eles têm para dizer. Entendeu? tá. Porque às vezes estão precisando de ajuda, eu me coloco à disposição, né? A gente se organiza aí. Tá bom? Tá bom. Mas então, essa questão do Abud, se ele vai estar no meu grupo, Então, não. Sei lá, eu nem acho que é tão importante agora, né? Ele tá lá na frente, né? Vamos pensar na próxima. Tá bom, então, tá. Só Pede pra para ele eu. falar comigo, daí a gente conversa. Aí na próxima Tá bom, a então. gente vê isso. Tá bom? Gente, Tá. provavelmente na próxima eu vou preparar alguma coisa. Vou ver o que é melhor. Vocês preferem a aula dessa forma? Sim, eu acho. É melhor. Tá. Eu não estou acompanhando o chat. Eu tenho que clicar no chat? Aí embaixo aparece Tá. um balãozinho. Tá. Mas então tá jóia, gente. É que o assunto, provavelmente a gente vai se encontrar na próxima semana. É que semana, deixa eu te explicar. Ainda tem um fator. Enquanto a gente estiver assim, eu dependo muito do meu marido. Ele tá um dia sim e um dia não em casa. Tá? Aí fica mais difícil, Então, né, hoje professora? ele tá, amanhã ele não tá. Hoje ele tá, amanhã ele não tá. Então, assim, uma semana calha de dar a quarta-feira. Na outra semana ele não vai estar aqui. E eu vou ter que cuidar de criança. Eu tenho um bebê de 1 aninho, entendeu? Ele tá lá segurando as pontas. Chama ele pra fazer parte, professora. Filho. Então, para quarta-feira que vem, só se fosse outro horário, entendeu? Tipo assim, 5 horas da tarde, entendeu? Daí dependeria de a gente organizar com vocês, tá? Porque ele sai 7 horas, ele tem que entrar no serviço. E aí, à noite, eu fico sozinha aqui e aí não consigo mesmo, tá? Os contextos de cada um de nós, né, gente? Eu sei que cada um também tá tendo a sua história aí para contar, tá bom? Mas a gente se afina, tá bom? Até a quarta-feira que vem a gente se afina. Joia? A gente pode programar os horários, né? Isso. Como for melhor. Tá bom? Então tá, professora. Obrigada. Quem tá falando? Rebequinha. Tá bom, prof. Beijo, gente. Se cuidem, Tchau, tá? Beijo, tchau. Tchau. Tchau.